Diz que o feminismo precisa ser criticado em alguns aspectos, mas não usa bons argumentos nessa crítica. Olá galera, com um pequeno intervalo ao tema direitos animais, eu respondo pela primeira vez um vídeo que critica ou tenta criticar o feminismo. O vídeo em questão é intitulado basicamente Crítica ao Feminismo e é de Clarion de La Falotte. Isso que eu já respondi 2 vezes quando levou ao ar vídeos falando de vegetarianismo versus consumo de carne. Achei que o discurso dele tendeu muito ao senso comum, uma visão de alguém que não pesquisou o suficiente a história do feminismo nem o movimento feminista atual. Ele fala ou parece falar, inspirado basicamente na experiência de vida dele. Não traz constatações baseadas em analisar com acurácia e factualidade o que as feministas vêm defendendo e falando na época de hoje. Daí eu vou pegar cada argumento dele e responder ou simplesmente comentar. Se você é contra o machismo e o acha uma merda, Clarion, então por que você ainda não apagou diversos posts claramente machistas do blog pesadelo.net? Na descrição tem links de 5 posts de péssimo gosto que destratam, generalizam, estereotipam as mulheres ou categorias específicas de mulheres. Isso ele argumenta ao longo do vídeo, mas de antemão, eu que tenho uma proximidade do movimento feminista, tenho contatos frequentes com a opinião feminista, sou muito simpatizante do movimento feminista e também me considero um homem feminista, digo que discordo disso. Eu vou dizer, ao responder aos argumentos dele que vem a seguir. Mesmo que isso fique aparente por seu senso comum, Clarion, o favorecimento que se busca nas manifestações de determinação feminina visa justamente das mulheres a igualdade entre mulheres, homens e pessoas de gênero indefinido. O foco do feminismo é a igualdade de gênero entre essas pessoas, e você não percebe, mas a luta feminista contra o machismo também liberta os homens dele, do machismo, já que abole a obrigação de homens seguirem determinados papéis de gênero. Aliás, a luta é pela abolição do que se convencionou com papéis de gênero, de modo que mulheres e homens, além daqueles que não se identificam com nenhum gênero, sejam realmente livres para serem o que quiserem em termos de comportamentos hoje atribuídos a um ou outro gênero específico. Se você não viu ainda uma manifestação feminista que englobe mulheres, homens e pessoas sem identificação fixa de gênero, junte-se às feministas, converse com elas, saiba o que elas vêm fazendo, consulte agendas de eventos feministas, não tire conclusões apenas do que você enxerga a quilômetros de distância. Em relação à aposentadoria tardia dos homens e a cessão das casas do Minha Casa Minha Vida ao nome da mulher, da esposa, isso obedece a um antigo princípio do direito que diz: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Eu teorizo que as mulheres têm direito a se aposentar mais cedo e com menos tempo de contribuição à previdência social, porque muitas delas têm jornada dupla, ou mesmo tripla, de trabalho em comparação aos homens. As mulheres não apenas trampam, mas também exercem os papéis de donas de casa, fazendo 1001 afazeres domésticos que muitas vezes seus maridos se negam a fazer por puro machismo, e de mães, cuidando de seus filhos por tarefas que também os maridos, os pais dessas crianças, se negam a assumir. E mesmo depois de aposentadas, vão continuar exercendo o papel de donas de casa e às vezes até mesmo de cuidadoras de crianças, sejam elas netos, bisnetos, sobrinhos, filhos dos vizinhos, ou de outro laço de parentesco ou de consideração. Aí se houvesse uma divisão igualitária de trabalho nos afazeres domésticos e na criação dos filhos, nós não iríamos precisar desse benefício às mulheres na obtenção da aposentadoria. Quanto ao Minha Casa Minha Vida, isso visa quebrar um costume patriarcal comum no Brasil, que são heranças de serem concedidas a descendentes homens em detrimento a descendentes mulheres, e casas serem registradas com o nome do marido, mesmo quando o marido e esposa trabalharam juntos para adquirir aquela casa própria. Sobre o serviço militar obrigatório, eu sou totalmente contra ele, para qualquer sexo. Por mim, o serviço militar
enquanto fosse, infelizmente, necessário desistir, seria totalmente facultativo, sem imposição de qualquer serviço alternativo aos recusantes. O serviço militar é imposto aos rapazes porque, historicamente, milenarmente, aliás, o exercício de trabalhos militares tem sido atribuído aos homens, que têm uma média de volume muscular e força física maior do que a média das mulheres. Não é à toa que corpos militares e culturas patriarcais não só andam de mãos dadas, como também transam todos os dias. Contra o serviço militar obrigatório, o compromisso de protestar é predominantemente masculino, já que os homens é que são forçados a isso. Lhes é imposto o papel de gênero de manusear armas, usar de violência física e autoritarismo, e se preparar para massacrar pessoas de outros países. As feministas poderão ajudar, mas não é a obrigação delas protestar contra isso. Aqui a coisa não é necessariamente masculinista. Isso se masculinismo significasse algo de bom em vez de uma ideologia de ódio misógino, mas se humanista e antimilitarista mesmo. Foi essa linha de raciocínio que eu entendi do que Clarion disse. Eu até peço desculpas se eu tiver distorcido. Mas se foi isso mesmo, isso foi uma falácia de falsa analogia. Que primeiro, essa linha de raciocínio tenta colocar feminismo e machismo no mesmo balaio, como coisas comparáveis, que definitivamente é uma maneira equivocada de ver o feminismo. E segundo, as ditas feministas extremistas muitas vezes não são consideradas feministas verdadeiras porque as práticas delas, mesmo as ideologias delas, em vez de ajudar, atrapalham ou mesmo ferem seriamente a causa feminista. É o exemplo do tal do Fêmen, cujas integrantes têm tido a prática nada aceitável de depredar ambientes como lojas e têm dito que querem não a igualdade de gênero, mas sim um matriarcado, onde as mulheres seriam as donas do pedaço. Elas vêm queimando com maçarico o filme do feminismo. São uma espécie de trolls sérias. Por isso a gente não pode considerá-las feministas de verdade. Você tem certeza disso, Clarion? Você acompanha blogs de coletivos e ONGs feministas em busca dos eventos que essas entidades promovem? Tem perguntado a feministas que você conhece sobre os eventos de onde elas participam? Tem lido sobre as marchas das vadias? Se a resposta às 3 perguntas é não, então não diga besteira, baseado só no que você vê na internet, sem se dar o trabalho de procurar saber. Repito, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Se as leis tratam as mulheres com aparente privilégio, é para compensar a divisão de trabalho culturalmente estabelecida, que claramente prejudica as mulheres, o que inclui a desigualdade salarial a favor dos homens, além também de proteger elas que são as maiores vítimas de violência doméstica. E falando de violência doméstica, um adendo importante, que a Lei Maria da Penha também protege homens, estejam eles em relações hetero-homossexuais ou nem sejam companheiros, mas sim familiares. Mais detalhes nos links da descrição. Aí, no contexto de igualdade de gênero, a gente não iria precisar de leis pró-femininas que fazem contrapeso à cultura machista e patriarcal. Na verdade, Clarion, esse objetivo só foi parcialmente atingido, porque há outros aspectos de nossa violenta e opressora cultura machista patriarcal que inexoravelmente vão precisar ser combatidos com outras leis, enquanto não alcançarmos a sonhada igualdade cultural de gênero. Por exemplo, leis que realmente punam cantadas machistas, que façam com o machismo e a misoginia o mesmo que já se faz com o machismo e a xenofobia, que nesse caso seria um incremento à já existente Lei 7.716 de 89, que inclusive é proposto pelo PLC 122 de 2006, a tão conhecida Lei Anti-Homofobia, que também é anti-misoginia, que puna a violência obstétrica, que reforça a educação pela igualdade de gênero, se é que isso precisa de uma lei, entre outras questões. Aí disso eu já falei concisamente agora há pouco. Leis que pesam a favor mais das mulheres do que dos homens são feitas para equilibrar a balança, onde também está a cultura machista patriarcal. Eu repito que vale aquele princípio: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Eu repito também
E num contexto em que a igualdade de gênero tiver sido finalmente atingida e nossa cultura tiver deixado o machismo, o patriarcalismo e a misoginia no passado, essas leis de contrapeso não vão mais ser necessárias. Aqui a gente tem uma falácia dupla. Primeiro, generalização apressada, já que Clarion deixa entender que isso é um defeito da maioria das feministas ou mesmo do feminismo contemporâneo. Segundo, falácia do espantalho, por ter como premissa a crença de que uma parcela majoritária, ou mesmo grande parte das feministas, julgam o que outras mulheres vestem e, pelo que interpretei, isso seria uma característica que prejudica todo o feminismo em si. Isso, na verdade, é defeito de algumas, e não de todas. Daí eu pergunto a Clarion se ele realmente consultou uma quantidade razoável de feministas para saber o que elas realmente acham disso, porque muitas delas condenam essa atitude, inclusive grande parte das participantes e ou simpatizantes das marchas das vadias, as quais justamente pregam a liberdade da mulher de usar a roupa que quiser, sem ser julgada, criticada, assediada, abusada, assediada ou estuprada por isso, seja por homens, seja por outras mulheres, seja por pessoas de gênero indefinido. O que quer dizer dissociar a roupa de qualquer julgamento moralista ou atentado contra a dignidade e integridade da pessoa. Aí nessa consideração final, eu peço a Clarion o que eu já peço a vloggers carnistas. Quando for criticar o movimento, seja ele vegetariano, vegano, abolicionista, feminista, ambientalista, campesinado, indigenista e por aí vai, critique depois de ter pesquisado o suficiente sobre o assunto, seja científico, objetivo e, acima de tudo, factual. Se quiser criticar algo com fundamento e lógica, não transforme uma mera visão superficial e de senso comum, baseada só no que viu ao longo da vida, sem compromisso de observação e pesquisa, numa informação equivalente a uma constatação científica. Aí Clarion está convidado a me responder via vídeo resposta, tal como quase sempre convido vloggers onívoros que tentam falar de vegetarianismo, veganismo e direitos animais. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal e divulgue meu vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Aí valeu!